Graça e paz a todos. Vamos a mais uma recapitulação do nosso estudo, do nosso guia, a nossa lição. Estamos estudando sobre como interpretar as Escrituras e a lição 2 foi a seguinte: origem e natureza da Bíblia. Chegamos a um assunto muito importante, com diversas opiniões também, com diversas implicações. É um tema complexo. Estava nessa semana estudando o tema, relembrando algumas coisas, estudando principalmente uma obra chamada Princípio Cognitivo da Teologia Cristã, que é essa obra aqui, de Fernando Canali, onde ele vai discorrer, um estudo hermenêutico sobre revelação e inspiração, vai discorrer sobre esses assuntos, revelação, inspiração, as implicações desse assunto, a amplitude desse assunto no ponto de vista também filosófico, da teologia e assim por diante. Então, nós estudamos brevemente esse assunto nessa semana, mas temos que entender que esse assunto ele é muito complexo, ele é muito amplo, ele vai estar ligado também com uma outra questão que acredito seja a lição 4, que é a questão da autoridade. Então, basicamente, nessa semana, nós estudamos esses dois processos, o processo de revelação e o processo de inspiração. E não cabe nesse vídeo, aqui no escopo desse vídeo, poder detalhar cada um deles, mas basicamente se distingue aí revelação geral de revelação especial, onde a revelação geral se refere à natureza, à história, à consciência, e a revelação especial às escrituras. A teologia se separa dessa maneira. A revelação geral está baseada naquele texto do apóstolo Paulo, onde ele fala que ninguém é indesculpável, que Deus falou através de meios, como a natureza, entre outros meios. Então, há também uma discussão em relação a essa questão, porque se coloca de um lado aquilo que se chama de revelação geral e também a teologia natural. E a teologia natural, ela é diferente, segundo o Canali, da revelação geral, porque na revelação geral, Deus é o agente e sua vontade o conteúdo. Seu propósito é conduzir cada indivíduo a ele. Na teologia natural, o indivíduo é o agente e os conteúdos representam as ideias teóricas a respeito de Deus. Então o Canali defende que a revelação geral, ela tem um propósito. A partir do texto ali de Paulo, se entende que o propósito é justamente o de salvação e de revelação de Deus. E também existe um agente. Deus é o agente, enquanto na teologia natural não se tem esse agente. É o ser humano que interpreta a natureza, que percebe Deus, né? Enquanto na revelação geral, é Deus de maneira intencional para a salvação, mostra através da história, através da natureza. Ele também defende de que o texto ali, ele não indica somente a natureza, mas que a história também e as outras ações de Deus podem se encaixar no texto, porque literalmente o texto fala das obras de Deus, daquilo que Deus faz. Então, a partir dessa ação dele, dessa revelação chamada de geral, é possível o ser humano encontrar a salvação. Então, basicamente, revelação a priori é usada dessa maneira, a comunicação geral de Deus com o ser humano. Mas, tecnicamente, esse termo, revelação, se refere a um processo pelo qual a informação presente nas Escrituras passou a pertencer ao escritor humano. Em outras palavras, revelação indica como as ideias de Deus chegaram até a mente do escritor bíblico. Enquanto inspiração, apesar de ser usada também com diversos significados dentro do campo semântico, assim como revelação também, mas de maneira técnica, que é como a lição nosso guia de estudos utilizou e também o livro do Canali utiliza, e nesse vídeo também, quando se falar de revelação e de inspiração, entenda dessa maneira técnica. Inspiração de maneira técnica é a maneira
pela qual os escritores registraram, ou seja, processo pelo qual os escritores bíblicos colocaram em forma escrita os conteúdos, ideias, informações recebidas mediante o processo prévio da revelação. Então a revelação é o conteúdo que vai de Deus para os escritores bíblicos. E a inspiração é esse processo onde os escritores bíblicos escrevem, onde eles colocam, eles registram aquilo que foi anteriormente revelado. Obviamente, quando entramos nesses dois processos, ou nesse processo revelação e inspiração, e vamos procurar no texto bíblico passagens, vamos procurar detalhes sobre como foi, como se deu tanto a revelação de Deus, quanto a escrita, quanto a composição do texto bíblico, nós não vamos encontrar detalhes de como foi, não vamos encontrar textos que explicam como foi esse processo. No entanto, vamos encontrar apenas dois textos que dão um leve indicativo, que não vão discutir de maneira teológica, que são o texto de Paulo, que ele escreve a Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, e também o texto de Pedro 1,21, onde ele diz que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E no Antigo Testamento não vamos encontrar essa palavra, inspiração, mas vamos encontrar a ideia de que os profetas foram usados por Deus, seja a partir do termo Beiad, que significa através de, literalmente pela mão de. E esse verbo vai aparecer para os profetas, para os Neviim, aparece, por exemplo, em Jeremias 37:2, aparece também para Jonas, em 2 Reis 14:25, para Moisés, também a partir de outros termos, como Devar, Adonai, assim diz o Senhor, e assim por diante, né? A ideia de que os profetas, eles são instrumentos de Deus. Mas o que a Bíblia não comenta é de que forma, de que maneira aconteceu esse processo, de que maneira foi essa instrumentação. E aí vai gerar, obviamente, várias hipóteses, e a gente vai ver algumas delas aqui de maneira bem breve. Mas o que a gente precisa entender de maneira interessante é que o texto, como falei, os dois textos que tratam desse assunto do texto bíblico, ou que dão algum indicativo disso, apesar de também não discutirem esse assunto da maneira como que é discutido, de maneira teológica, filosófica, são, primeiro aí, que Paulo fala para Timóteo, onde ele diz o seguinte, capítulo 3 de Timóteo, verso 16, toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação de justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. E a palavra usada aqui em grego é theopneustos, ou seja, pneustos vem aí é a mesma raiz de pneuma, tem a ideia de soprar. E essa expressão, ela significa literalmente soprada por Deus ou divinamente soprada, tendo a ideia de que a Bíblia teve a origem em Deus, foi soprada por Ele. E é claro que Paulo não explica aqui como se deu esse processo. Mas o interessante é que há essa tradução para o português inspirada. Em português, o inspirar tem a ideia de puxar o ar, quando na verdade, o termo em grego aí tem a ideia de soprar. Mas chegamos então a outro texto, que é de 1 Pedro 1:21, onde o apóstolo ele vai dizer o seguinte. Obviamente temos que entender esse texto como corroborando o texto de Paulo, complementando o texto de Paulo, não há contradição, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O termo usado aqui para movidos é o termo feromenoi. E em grego significa, vem do verbo aí, fero, e significa carregar, sustentar, dar apoio, levar adiante, mover, impelir, dirigir e guiar. Por isso alguns preferem a tradução aí, guiados pelo Espírito Santo,
foram movidos, foram apoiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava por trás de todo esse processo. Mas a pergunta é como foi, de fato, o processo de inspiração? Existem algumas teorias para esse processo. Uma delas é a teoria do ditado, onde Deus ele falou as palavras, cada palavra teve origem divina. Então, o profeta ele foi apenas uma pena, ele foi usado apenas como uma pena. Deus fez aí um ditado e aí o profeta teve que repetir, teve que escrever aquilo que Deus literalmente, tintim por tintim, disse. A outra teoria é a teoria verbal, de que as palavras são inspiradas por Deus. Essa inspiração verbal, alguns representantes chegaram a afirmar que Deus ele teria ditado até as letras e os pontos de vogais do texto hebraico do Antigo Testamento, eliminando efetivamente qualquer envolvimento genuinamente humano na origem das Escrituras. Embora poucos representantes modernos da inspiração verbal apoiem tamanha rigidez, as palavras das Escrituras permanecem associadas aos conceitos de inerrância e perfeição. Então, em outro momento, a gente vai tocar nesse ponto também da inerrância bíblica, mas ela está fundamentada principalmente nessa visão rígida da teoria da inspiração verbal. Esse pensamento pode levar a uma negligência do contexto histórico subsequente má interpretação de muitas passagens da Bíblia. Os representantes desse entendimento consideram que as Escrituras não somente possuem autoridade divina, como também compartilham a perfeição divina. Uma vez que as Escrituras são divinamente inspiradas, elas reafirmam sua unidade teológica e, portanto, ensinam a verdade bíblica com alto nível de convicção. Em vez de conhecerem certas contradições e erros internos da Bíblia, os defensores da inspiração verbal estão sempre dispostos a harmonizar as declarações da Escritura. Então, a gente vai comentar depois em alguns momentos sobre esse aspecto também, porque tem algumas coisas que você olha para a Bíblia e não encaixa, né? Em questão numérica, por exemplo, esses equívocos, ou de alguém dizer, fulano de tal falou isso, mas na verdade não foi essa pessoa, não foi esse profeta. Então, existem esses equívocos no texto bíblico. Então, essa teoria verbal, ela fica um pouco complicada diante desses pontos, diante dessas variantes, né? Uma outra teoria é a inspiração da comunidade. E essa teoria diz que, na verdade, Deus ele não inspira, não trabalha no nível individual, e sim com uma comunidade. Então, existe uma comunidade inspirada por Deus. Portanto, segundo essa teoria, a Bíblia não pode ser mais considerada como a palavra de Deus. De fato, a única associação com a palavra de Deus encontrada no Novo Testamento é a pessoa de Jesus de Nazaré. Assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, expressada nas muitas palavras humanas de seus escritores, que vem a ser um eco da famosa distinção de Karl Barth, para quem a Bíblia apenas é uma testemunha da palavra de Deus testificada em Jesus. Então, aquela discussão se a Bíblia ela contém a palavra de Deus ou se ela é a palavra de Deus. Diante dessa teoria, a Bíblia ela contém a palavra de Deus e ela não é a palavra de Deus, ela é apenas um testemunho sobre Jesus e, portanto, há essa minimização na autoridade bíblica. Existe a teoria também parcial, onde entende que apenas parte da Bíblia, não foi toda a Bíblia que foi inspirada. Uma outra teoria é a inspiração do pensamento. Ela deixa de dar ênfase nas palavras inspiradas e agora vai dizer que o pensamento foi inspirado. Segundo esse ponto de vista, a inspiração não está nas palavras empregadas por escritores bíblicos, mas em seus pensamentos. Em certo sentido, essa posição é uma reação à visão da inspiração verbal mecânica, a qual procura valorizar o fator divino. A abordagem da inspiração do pensamento sustenta a ideia de que a inspiração sobrenatural vem do alto, mas deixa inteiramente ao profeta o processo de registrar os resultados dessa inspiração. Isso significa que os escritores bíblicos escolhem livremente suas palavras.
Embora seja verdade que os escritores bíblicos tenham usufruído de genuína liberdade, os representantes da inspiração do pensamento muitas vezes enfrentam uma ideia problemática. Essa ideia envolve a crença de que tudo que é produzido pelo ser humano é automaticamente falível e propenso a erros. Portanto, a linguagem usada para transmitir pensamentos inspirados é, na melhor das hipóteses, imperfeita, estando sujeita a discrepâncias e erros. Esse pressuposto coloca a responsabilidade de julgar o que é confiável e o que é falível diretamente nas mãos do intérprete, fazendo com que ele seja o árbitro final da verdade, não as escrituras sagradas. Embora seja verdade que Deus concedeu aos escritores grande liberdade para expressarem seu estilo individual, a humanidade deles não torna automaticamente a Bíblia falível. Mesmo sendo pecaminosos, os seres humanos são plenamente capazes de comunicar a verdade. Não é Deus capaz de comunicar efetivamente com as criaturas que criou? Afinal, Ele é o autor da linguagem e a veracidade é um dos traços do seu caráter. Além disso, os pensamentos só podem ser conhecidos por meio de palavras humanas. E aí muitos dessa teoria até encontraram uma solução em acreditar que cada pensamento foi inspirado, caindo também para bem parecido com a inspiração verbal. E uma outra proposta é da indução, onde a Bíblia ela foi escrita pelos seres humanos mesmo, não tem nada de sobrenatural. E por último, a que nós compactuamos como adventistas do sétimo dia é a teologia ideológica ou cognitiva, que basicamente entende que a Bíblia ela é divino-humana, ou seja, ela tem como autor Deus. Deus foi o autor das Escrituras, mas não foi ele que escreveu, exceto em algum momento específico, os 10 mandamentos. Mas tirando isso, homens escreveram. Mas por trás desses homens, como diz a própria Bíblia, estava o Espírito Santo. E aí vem esse processo que é o de inspiração. Deus deu liberdade para as pessoas escreverem, para usarem o seu estilo, o seu vocabulário. E aí, quando vamos na Bíblia, nós vamos encontrar um vocábulo diverso, alguns mais cultos, com palavras mais rebuscadas, como no Antigo Testamento Isaías, também no Novo Testamento Lucas e Paulo. Outros com um hebraico com pouco vocabulário, um hebraico bem diferente, o grego bem diferente, como os apóstolos, principalmente João ali, Pedro também. Então, Deus deixou os seres humanos livres para expressarem aquilo que eles estavam vendo, muitas vezes nas visões, até eles vão procurar palavras, como tal coisa. Então, esse é o processo. Mas por trás da escrita, por trás dessa seleção de palavras, estava o Espírito Santo guiando. Até mesmo por trás de uma pesquisa, como Lucas, que pesquisou, que escreveu a partir daqueles escritos que já estavam à disposição dele. Um outro ponto é justamente esse, de que a Bíblia é a palavra escrita por Deus. Qual que é a importância da Bíblia ter sido registrada? Bem, é claro que a gente pode entender que no início as histórias bíblicas eram passadas de geração em geração, de maneira oral. Mas Deus manda, Deus ordena que se registre. E Moisés é o primeiro escritor da Bíblia. Ele escreve Jó, possivelmente, e depois o Pentateuco. Existem vários motivos porque Deus ordenou para que se escrevesse. Resume uma frase: as palavras passam e os escritos ficam, para que os ensinamentos, os mandamentos, enfim, a Bíblia pudesse ser registrada, pudesse chegar até outras gerações. E para que ela não se limitasse apenas a uma localidade, a poucas pessoas, mas para que ela alcançasse diversas localidades e diversas pessoas de várias gerações, de várias épocas. E aí encontramos um paralelo, já no penúltimo tópico, entre Cristo e as Escrituras. Como comentamos aqui, as Escrituras têm origem divina e foram registradas pelos seres humanos, por homens. Fernando Canali diz algo interessante,
A revelação, inspiração consiste numa relação divino-humana e cognitivo-linguística. Isto é, num evento em que determinado conhecimento foi revelado por Deus e escrito em linguagem humana pelo autor bíblico. E Ellen White vai comentar isso também, dizendo da seguinte forma: as escrituras sagradas com verdades dadas por Deus e expressas na linguagem da humanidade apresentam uma união do divino com o humano, união semelhante existiu na natureza de Cristo, que era Filho de Deus e Filho do homem. Pode-se dizer da Bíblia o que foi dito sobre Cristo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. E é claro, o último ponto é que precisamos de ter fé, de ir com fé para o texto bíblico. Às vezes as pessoas duvidam da palavra de Deus, duvidam do texto bíblico, duvidam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é preciso ter fé, primeiro para acreditar no sobrenatural, para acreditar em Deus, e segundo para acreditar que a palavra, ela é a palavra dele, que ela é o nosso guia, apesar, a despeito de qualquer linguagem, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus revelada para cada um de nós. Mas quando vamos com fé, com sinceridade para a palavra, com certeza encontramos ali o conforto e a esperança que tanto necessitamos, que tanto precisamos. E, claro, encontramos também repreensão, encontramos correção, encontramos instrução, como o próprio Paulo disse para Timóteo. E existe um texto de Ellen White muito interessante, onde ela diz que quando estudamos a palavra, a nossa mente entra em contato com o infinito. E dessa forma a nossa mente ela se expande, ela cresce, porque entramos em contato com a mente de Deus, a mente do infinito. Que Deus te abençoe e te ajude a cada dia a estudar a palavra de Deus. E esse canal tem esse objetivo de levar conteúdo acerca das Escrituras de maneira geral. Portanto, continue acompanhando. Desejo uma ótima Páscoa a todos. Que o Eterno abençoe a cada um. Chag Sameach.